Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Wander aqui para mais uma videoaula para vocês. E hoje o assunto é cinética química, certo? Cinética química, tranquilo. Assunto simples, fácil de compreensão, certo? Eu vou dividir em 3 aulas, certo? Uma para explicar mais de forma geral a cinética, outra sobre falar sobre a teoria das colisões e outra para de cálculos, certo? Hoje eu vou ser mais, nessa aula, né? Ser mais direto, sim, mais teórico mesmo, certo? Eu vou mostrar como é que se dá o cálculo, mas eu não vou fazer esse cálculo, certo? Então, para deixar isso claro, certo? Então, você acompanha as 3 aulas que você vai ter uma compreensão melhor sobre esse assunto, certo? Então, cinética, certo? Cinética química, química a gente tem a ver com química, né? Então, vai ver reação química com coisa assim, certo? Cinética tem a ideia de movimento, certo? Então, algo cinético, algo movimento, algo que tem movimento, certo? Então, nós vamos ver esse movimento, né? Dessas reações, certo? Velocidade das reações, que a cinética estuda, assim como a termoquímica estudava a energia das reações, certo? Seja liberava, que era exotérmica, ou absorvia, sendo endotérmica, a cinética não. A cinética, ela não vê a energia, ela vê a velocidade, certo? Existe na ciência que estuda a taxa de desenvolvimento. O livro de vocês, certo? Cita taxa de desenvolvimento, certo? Ou velocidade das reações químicas, certo? E os fatores que a influenciam é a chamada cinética química. Então, quando você vê taxa de desenvolvimento de uma reação química ou a velocidade de uma reação química, é tudo a mesma coisa, é tudo a cinética, certo? A cinética é como se ela é rápida, se ela é lenta, se ela pode ser acelerada, se ela pode ser eu ia falar retarguada, mas pode ser regredida, se ela for se desacelerada, por exemplo, certo? Então a gente tem que ver essas relações, certo? Então, antes de tudo, a gente tem que relembrar o que é reagente e o que é produto, certo? Lembrando que aqui é uma equação química, né? Que aqui demonstra uma reação química. Quando tem essa setinha, pessoal, certo? Demonstra uma reação química. É porque está acontecendo uma reação química com essa setinha aqui, ó, mostrando. É uma reação química. O que quer dizer? Que esse A e B, que é o reagente, que é antes de acontecer, quando eles se juntam, eles vão formar outra coisa chamada CD. Quando que é esse A, o que é esse B, que elemento é esse? Que são empíricos, não só para dizer, certo? Então, tem um composto A que se junta com o composto B, que são os reagentes. Depois que se formam, não existe mais, e formam o composto C e o composto D, certo? Reagentes e os produtos, certo? Então, essa velocidade de formação e essa de gasto dos reagentes também entram nessa equação, certo? Aqui eu tenho a água oxigenada, certo? Peróxido de hidrogênio, H2O2, formando água e oxigênio. Percebe que o reagente, que é esse aqui azul, ele tem alta tá lá em cima e o O2 ele tá em baixa, começando do zero aqui, zero. Aqui a concentração, né? Quanto maior aqui a escala, maior a concentração, e aqui é o tempo. Então, aqui é menos tempo, aqui mais tempo, certo? Aqui no começo é menos tempo, e aqui no final, maior o tempo tem passado. Percebe que o reagente começa lá em cima e o produto começa embaixo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que e isso faz todo sentido, porque só tem reagente, não tem produto ainda, certo? Então, por isso que a maior concentração só tem de reagente. E não tem nada de produto, porque o produto não foi formado, mas a reação começou. Quando a reação começa, esse daqui vai sendo gasto e vai formando o produto, e o produto vai sendo formado, certo? Então, o que a gente percebe é uma diminuição da concentração do reagente com o decorrer do tempo e um aumento da concentração do produto com o decorrer do tempo, até que ambos em algum momento, aqui não dá para ver direito, mas ambos em algum momento ficam constantes. Isso dali é um gráfico de velocidade. Então, nós analisamos a velocidade tanto dos produtos quanto a velocidade dos reagentes. E ali nós tiramos uma velocidade média. Tranquilo? Então, a velocidade média é essa variação da concentração quando está com esse colchete. Quer dizer, concentração. Você lembra lá da física? Física. Pronto. Primeira
um dos primeiros assuntos que você vê na física é a velocidade média, ΔS sobre a ΔT. Velocidade média, Vm, né? ΔS, variação do espaço, ΔT é tempo. Você vai trocar aquele S que é espaço e vai colocar um colchete, ou pode ser até um C também, certo? De concentração. E o que é o desse delta? Delta é variação, então é concentração final menos concentração inicial, tempo final menos tempo inicial. Agora a velocidade média de reagente de produto, variação da concentração de reagentes, é final menos inicial, e a do produto também. Percebe-se que, você percebe que aqui é negativo, e aqui não tem nada, quer dizer que então é positivo. Quando se uma velocidade é negativa, está voltando no tempo, não, tá desacelerando. O que quer dizer uma velocidade negativa? Eu não mostrei o gráfico anteriormente. No gráfico anterior, a gente não viu que o reagente começava alto e não tinha nada de produto. E com o decorrer do tempo, o reagente diminuía e o produto aumentava, certo? Então, esse negativo não quer dizer que é negativo, está voltando para trás, velocidade negativa, não existe velocidade negativa. Negativo quer dizer que está sendo consumido. Mano, então quando tá aqui esse negativo, quer dizer que ele está sendo consumido, certo? O reagente está deixando de ser reagente e ele está virando produto. Se ele está sendo consumido, o produto está sendo formado. Ou letra feia, a letra é feia normal, imagina desenhando assim, pessoal, mas vocês relevam, né? Então, ele é formado, por isso que é positivo, porque ele está aumentando e o reagente está sendo consumido, por isso que está diminuindo, certo? Então, percebam isso bem, tranquilo? Vamos ter uma aula especialmente para mostrar esses cálculos. Bom, eu citei anteriormente que a cinética química ela estuda a velocidade das reações e os fatores que influenciam essa tal velocidade, essa tal taxa de desenvolvimento. São 5 fatores. 5 fatores, certo? O primeiro deles é a concentração de reagente. Então, olha aqui, se eu tenho maior uma concentração, vai ser tem mais concentração lá do peróxido, né, de H2O2. Se eu tiver mais concentração, a velocidade vai ser maior do que a que tiver menos concentração, certo? Então, isso daqui é simples de entender. Superfície de contato. Quanto maior a superfície, maior a velocidade, né? E menor a superfície, menor a velocidade. Como isso? Aqui dá um exemplo, que é o do sorrisal, certo? Se você pode testar isso na sua casa, pega um sorrisal quebrado e peça de padrão vai ser um quebrado que coloca como triturado e na outra coloca inteiro. Coloca os dois ao mesmo tempo. O triturado, o quebrado, ele vai se dissolver primeiro. Por quê? Porque a água ele tem mais espaço de contato com a água. O sorrisal com a água. Diferente do inteiro. Do inteiro só tem as bordas, né? Aí as bordas têm que ser consumidas para o que está interiormente ser consumido também. A área de contato do quebrado é maior. Por causa dessa área e a superfície maior, aumenta a velocidade. A pressão, quanto maior a pressão, maior a velocidade. A temperatura, quando se aumenta a temperatura de um sistema, ocorre também um aumento da velocidade da reação. Aumentar a temperatura significa a energia cinética das moléculas. No nosso dia a dia podemos observar esse fator quando estamos cozinhando e aumentamos a chama do fogão para que o alimento atinja o grau de cozimento mais rápido, certo? Você deixar ali no fogo baixo, vai cozinhar, mas se você aumentar, certo? Ele vai cozinhar mais rápido, certo? E nós temos o quinto talvez seja o que pode causar um certo estranhamento, mas é simples também, que são os catalisadores, certo? Os catalisadores, eles não são consumidos pela reação. Eles são colocados somente para acelerar essa reação, certo? Porque na próxima aula vocês vão ter uma ideia maior disso, certo? Mas para uma reação acontecer, ela precisa de uma coisa chamada energia de ativação, que é uma energia mínima necessária para essa reação acontecer, certo? Então tem que ter uma certa energia para a reação acontecer. O que o catalisador faz? Ele diminui essa quantidade de energia, certo? Então, tem que ter, quando eu coloco o catalisador, essa energia não tem que ser tão grande, ela pode ser menor, certo? Ele faz diminuir essa energia de ativação para a reação acontecer, certo?
na próxima aula você vê e complementa, certo? Conhecimento é isso, complementa, certo? Então, ele serve para acelerar, ele não é consumido. Eu posso fazer um processo para resgatar ele de volta, certo? Então, o catalisador, ele serve para acelerar, ele acelera a reação, certo? Então, se ela acontece muito lentamente, eu quero que vá mais rápido, mesmo mexendo na temperatura, mexendo na concentração ainda de forma lenta, eu posso colocar um reagente químico, que é um catalisador, ele vai acelerar essa reação, certo? Ele não participa da reação em si, né? Ele não é consumido, né? Ela falando, porque ele não é consumido pela reação. Ele diminui a energia de ativação, certo? Mas, Wander, só existe esse de acelerar? Não, existe também o inibidor, certo? Porque às vezes as reações acontecem rápidas demais e a gente não tem como analisar. Então, o que a gente coloca? Um inibidor, certo? O inibidor, ele desacelera as reações para ir mais rápido, certo? Isso é muito importante em questão industrial. Então, eu tenho que produzir um certo produto e esse produto demora 4 horas, certo? E indústria é esse custo-benefício, entende? Então eu tenho que produzir muito com o menor custo possível, o mais rápido possível, certo? Então o que é que faz? Então eu vou mexer aqui na concentração, eu vou gastar mais aqui no catalisador, mas que isso, a reação demora 4 horas, eu vou conseguir 2 horas. Então, em 2 horas, se eu fazer isso daí, certo? Então eu vou produzir 2 vezes mais, entende? Então essas coisas é muito utilizada em parte industrial, certo? Então, fim da nossa aula, pessoal. Qualquer dúvida no Google Sala de Aula e também nos comentários aqui. Pode deixar alguma dúvida aqui que a gente responde. Valeu, fechou.